Olá, pessoal. Professor Flávio Alexandre, vamos falar sobre grandes navegações. Professor, o que seriam essas grandes navegações? Produção, aumenta a tela aí para explicar o que seria. Vamos lá. Bom, essas embarcações eram chamadas de naus, caravelas, e ganharam o mundo, o Oceano Atlântico, né? No século XIV, XV, XVI e assim vai, de forma bem gradativa. Portugal teria sido pioneiro. É um momento em que o comércio na Itália passa a ter uma importância tão grande que os portugueses resolvem ir além mar, como eles falavam naquela época. Tinham medo, bastante medo, mas navegar é preciso. Era o lema que eles utilizavam naquele período. Navegar é preciso. Eles teriam que enfrentar medos. Eles acreditavam que existiam monstros que nós vamos ver nessa aula. Tá certo? Ok, vamos voltar aqui e entender por que Portugal teria sido o pioneiro nas grandes navegações. Vamos falar sobre isso. Então, existiu uma série de fatores que, de forma bem gradativa, eu vou passar para vocês. Tá certo? Então, olha só para esse slide. Grandes navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal. Como assim, professor? Feita de maneira inicial, né? Foi o primeiro, tá? O resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses. Sim, inclusive o nosso Brasil, em 1500, tá? Antes disso, em várias outras localidades da África, tinham colônias portuguesas também. Resultado do descobrimento, resultado das grandes navegações. Tá certo? Então, foi um período em que o comércio deixa de ser exclusivamente europeu e passa a ser mundial. Para alguns historiadores, falam que a globalização teria começado nesse período, a partir do momento que comerciantes, né, de um continente passam a ter contato com outros povos. Tá? Vamos lá continuar. O pioneirismo de Portugal. O que teria ocorrido, né? Bom, pessoal, Portugal, ele é um estado forte, ele é um estado centralizado, tá? E houve uma chamada dinastia de Avis, em que centralizou-se uma aliança muito forte entre o rei e a burguesia comercial, né? A burguesia, ela fornecia capitais. Era um momento em que a terra não era tão importante quanto o ouro, quanto moedas preciosas, né? Então, diamantes também eram encontrados e comercializados. Abra a tela, por gentileza. Bom, percebam aí nobres, né, entrando numa embarcação, as naus, as caravelas lá do outro lado, que elas ficavam distantes, tá? Então a nobreza, pela primeira vez, ela sairia daquele aspecto de campo, daquele mundo agrícola, e estaria ganhando o comércio marítimo. Estaria desenvolvendo um progresso considerável, tá? O mundo estaria se transformando nesse período. Então, conhecer outros povos, acumular riquezas, dar de encontro com outras culturas. O mundo não seria mais o mesmo. O mundo não seria tão restrito, né? Nesse próximo slide, vocês estão vendo o mapa mundi. Então, imaginem que antes do período das grandes navegações, eles achavam que existia apenas a Europa, né? Na verdade, eles nem se sentiam europeus, eles nem se sentiam de determinadas nações. Todos eles eram cristãos, né? Então,
o porquê de entrar no Oceano Atlântico e se deparar com outro comércio? Porque, pessoal, estaria havendo um encarecimento dos produtos. Volta aqui para mim agora, por gentileza, produção. Ok, presta atenção aqui. Bom, temos aqui desse lado a Índia. Era daqui que saíam as especiarias. Já já eu falo que é especiaria, tá bom? Essas especiarias circulavam, né, eram transportadas até a Europa. Iam para onde? Itália. A Itália monopolizava tudo. Lembra do renascimento comercial nas últimas aulas? Pois bem, Gênova, os genoveses tinham um conhecimento grandioso sobre o capitalismo, sobre o dinheiro. Era o momento de tornar isso aí maior, né? Transformar numa grande potência. A Europa pensava desse jeito. Mas, por outro lado, quando chegava aqui em Portugal, o produto, as especiarias, né, ficavam muito caros. Eram condimentos, pessoal, né? Temperos, ficavam muito caros. Portugal, já que tinha centralizado o poder muito cedo, já que tinha uma aliança muito cedo com os burgueses, eles promoveram então um pioneirismo. Atrás de Portugal, a Espanha também promoveu, mas Portugal cresceu em importância. Ele queria ir diretamente na fonte para comercializar. Conseguiu, professor? Sim, nós vamos ver. Tá? Passar para outro slide. Professor Flávio, que imagem é essa? Um monstro? O senhor está falando de grande navegação? Aí aparece um monstro marinho. Produção, abra a imagem para eu mostrar para vocês e explicar. Bom, pessoal, imagine a seguinte questão. Você está num mundo desconhecido, né? Num território desconhecido. E, naquela época, eles imaginavam que existiam monstruosidades. Olha aí o tamanho da embarcação e o tamanho do monstro. Então, eles tinham medo. Já até foi uma questão do Enem. Né? Os europeus, eles tinham medo do que poderiam encontrar pela frente. Não apenas monstros marinhos. Eles acreditavam que poderia ter redemoinhos gigantes. Eles acreditavam também que o sol, quando estava se pondo, ele entrava no oceano. Sim, a água ficaria fervendo, todo mundo seria cozinhado, né? Medos, e o medo povoava o imagético do pessoal daquela época. Mas eles precisavam superar esses medos, né? Para que houvesse uma mudança econômica, uma mudança cultural. Tá certo? Voltando aqui, vamos lá, voltando. Professor Flávio, isso serve para o nosso dia a dia, se enfrentar o medo? Sim. Você tem que enfrentar o medo se você quiser ter o progresso. Tá certo? Você tem que enfrentar o medo para crescer, romper barreiras. Foram isso que os portugueses fizeram. Vamos lá. Próximo slide. A origem da bússola. Bom, todo mundo já sabe, já viu o que é uma bússola, né? Vamos abrir a imagem para ver. Veja só, vocês estão percebendo uma bússola, né? A bússola está sempre apontando para o norte, né? Uma seta, e a outra para o sul. Bom, pessoal, não se sabe ao certo a origem da bússola. Ajudou muito nas grandes navegações, mas com certeza, né? Os gregos já conheciam a bússola há mais de 2000 anos antes de Cristo. Os chineses já conheciam também, né? A China já fazia uso. Alguns historiadores dizem que a bússola teria chegado por meio dos árabes. Trouxeram até nós, né? O mais importante é que, como vocês estão vendo, esse mapa aí, ó, né?
a função de pessoas especializadas eram importantíssimas. Para quê? Para desenhar cada local, para deixar registrado a quantas léguas, não é? A quantos quilômetros. E é interessante perceber que mapas do século XV e do século XVI se aproximam muito do mapa da atualidade e visto por satélites, viu? Então veja, você não pode subjugar, você não pode subestimar os estudos daquela época. Tá certo? Tenham sempre em mente, se invadiram várias colônias, né, vários locais, se depararam com indígenas, se depararam com tribos e continuaram fazendo esse contato constantemente, era porque tudo estaria registrado. A bússola também contribuiu para isso. Ok? Vamos voltar agora aqui. Professor Flávio, você poderia explicar para a gente o que aconteceu? Né? Nesse período, a partir do momento que descobriram a bússola, existiam outros métodos também? Sim, existiam. Primeira pergunta, aconteceu que o mundo se transformou, que várias culturas foram descobertas. Aconteceu, opa, caiu aqui, mas deu para segurar. Aconteceu, pessoal, que toda a história começa a ter um impulso muito grande nesse período. Que além da bússola, existiam outros meios de estudos. Quais, professor Flávio? Quais meios, professor? O astrolábio. Ele era muito parecido com a bússola, só que era fixo uma seta dele, tá? E que apontava para determinado astro, para ele se localizar. Né? Hoje em dia apenas olhamos as estrelas e ficamos observando, imaginando a história da humanidade. Como é bonito. Naquela época, eles utilizavam as estrelas para coordenar, para se orientar, mesmo no meio da noite. Mas, professor, e se acontecesse uma tempestade? E aconteciam várias tempestades. O Oceano Atlântico, pessoal, tem localidades que é coberto de riquezas, lá nas profundidades. Porque muitas embarcações sucumbiram a tempestades, a mudanças climáticas, a muita chuva. Tá certo? Mas passava a tempestade, o barco, né, as caravelas, as naus que conseguiam ficar fixas, elas sabiam muito bem como voltar. Era só pegar um mapa, pegar a bússola. E se tivesse perdido a bússola, professor? O astrolábio. E se tivesse perdido o astrolábio, professor? Gente, olha para cá. Olha o que é que eles iam fazer. Eles pegavam a mão, né, apontavam para algum astro e saberia qual a localização deles. Entenderam? Então, não tem como errar. Eram grandes navegadores? Sim. Tinham experiências? Com certeza. Faziam estudos? Com certeza. Vamos para o próximo slide. Ok. Bom, pessoal, nesse mapa aí, a gente vai trabalhar, tá bom? Vocês vão ficar sabendo qual foi a estratégia utilizada por Portugal para que fosse, de forma gradativa, conquistando os locais. Professor Flávio, veja só, até um momento não teria chegado no Brasil, não era? Não. Chegada aqui ao Brasil foi em 1500. Vejam essas datas aí. Acompanhem. Então, Celta, 1415. Percebam que Portugal ele sai de Lisboa, né? E em 1415, início do século XV, chega a Celta, a África, outros povos, outras culturas, outros conhecimentos, tá? Dando continuidade, olha, 1420 nas Ilhas da Madeira. Uma curiosidade para vocês. Fecha o slide aí e foca em mim. Gente, vocês sabiam que na Ilha da Madeira existe uma ilha chamada Santo Antão, que o fundador foi Diogo de Braga,
e que a produtividade na época era cana-de-açúcar. Coincidência, não? Vitória de Santo Antão, fundador de Vitória, Diogo de Braga, e a nossa produtividade da cana-de-açúcar também. Coisa. Fecha, aliás, abre o mapa e vamos voltar para lá. Curiosidade, tá? Vamos lá, turma. Cabo Verde, tá certo? Ilhas de Cabo Verde. Dando continuidade. Guiné, tá? 1434, 1462. Só uma retificação. A ilha de Santo Antão, eu falei Ilha da Madeira. Existe uma possibilidade de ser na ilha de Cabo Verde. Eu vou confirmar para vocês isso na próxima aula, sem falta. Tá bom? Eu trago essa resposta. Bom, depois a Guiné. Vocês sabem que na região de Guiné existia uma produtividade considerável de comércio de escravos, tá, gente? Em Guiné. Tanto é que até hoje lá falam o português, certo? Posteriormente, nós temos Congo, 1482. Percebam que eles vão, de forma gradativa, contornando a África. Por que isso aí, professor? Esse contorno da África? Porque era mais seguro para eles, né? Continuar no litoral, tá certo? Dar uma continuidade no litoral. Vamos lá. Quando eles chegam aqui, ó, no Cabo da Boa Esperança, eles conseguem atingir o sul da África. Isso é uma grande vitória para os portugueses, né? Um crescimento considerável. Tá bom? Vamos dar continuidade aí. Por gentileza, abre mais um mapa. Veja só. O pessoal da edição vai abrir o mapa e eu quero que vocês olhem para cá. Moçambique, nessa localidade aqui, é muito comum a língua portuguesa. É muito comum a língua portuguesa aqui. Tá certo? Então, todos esses pontos que falamos, a história portuguesa fez parte. Até hoje, falam uma língua muito parecida com a nossa, obviamente, com uma variação considerável. Tá? Vamos para o próximo. Mas o que se sabe era que o infante Dom Henrique, ele fez com que houvesse um estudo bem gradativo da escola de Sagres, né? Ele determinou que fosse criado estudos para ajudar os navegadores que passassem por ali, para que os navegadores ficassem cientes, né, de forma bem gradativa. Olha, a partir desse momento descobriram uma ilha, a partir desse momento tem um território a mais. Em outra localidade tem pau-brasil. Em outra localidade tem escravos. Então, a escola de Sagres seria um conjunto de pessoas que iriam se aperfeiçoando de forma bem gradativa nos estudos náuticos e assim promover um progresso considerável. Tá bom? Vamos para o próximo. Professor Flávio está falando muito sobre a escola de Sagres e vamos definir o porquê ela estaria ali. Porque era interessante desenvolver o capitalismo. E essa escola iria contribuir para que as navegações atingissem pontos cada vez mais distantes. Então, vamos lá. Para que isso ocorresse, existia uma política chamada política mercantilista, que significa conjunto de práticas econômicas adotado pelas nações europeias entre o século XV e o século XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Olha para mim agora. Gente, presta atenção. O que é que tinha escrito no slide? Que a transição do modo de produção no campo agrícola estaria ocorrendo para um modo de produção comercial, um modo de produção nas cidades. E a palavra mercantilista lembra a palavra mercado, comércio. Então, um crescimento considerável, tá? Então, o mercantilismo, pessoal, ele veio para substituir
a ideia agrícola para uma ideia de comércio. Tá? Vamos para o próximo slide. Ok. Bom, especiarias indianas, como vocês podem perceber, seria cravo, noz moscada, temperos diversos, tá? Para que isso aí? Para saborear a comida, né? Antes de chegar essas especiarias, a pessoa, quando iria se alimentar, iria comer carne assada apenas, né? Por exemplo, sem nenhum toque para dar um sabor. Hoje em dia é muito comum encontrarmos em supermercados colorau, cominho, folha de louro, tal. Naquela época, pessoas enriqueceram com isso, né? Então veja como o mundo estaria mudando. Não era comum na Europa o pessoal colocar temperos mais variados na comida, mas na Índia, sim, tá? Próximo slide. Bom, para que isso ocorresse, né, para que tudo desse certo e que o lucro fosse grandioso, vamos ver mais novamente esse slide aí. Vamos abrir o slide. Veja só, mercantilismo. Gente, no mercantilismo tem que haver um aumento da exportação, tá? Para que o país se desenvolva, para que o país cresça. O Estado tem que ser forte, que é o Estado absolutista. O rei com um apoio considerável da burguesia. Antes era da nobreza. Nesse período, burguesia, tá? Tinha um protecionismo? Tinha. Por isso que tem que exportar muito e importar pouco. Aumento das taxas alfandegárias, né? Leis pragmáticas, leis objetivas. A taxa alfandegária, quando vai chegando um produto de outro país, ele receberia um valor considerável. Tá bom? Desenvolvimento manufatureiro, monopólios e colonialismo. O que é isso, professor? Monopólio é controle, colonialismo é o que acontecia aqui no Brasil durante o período colonial. A colônia, de forma alguma, poderia ter liberdade de comercializar com qualquer um, apenas com Portugal ou com quem Portugal autorizasse. Próximo slide. Olha aí, gente, o rei absolutista, né? Olha aí, o mercantilismo. Então, dessa vez, o rei, ele estaria com um poder grandioso, teria centralizado uma burocracia incrível para que houvesse um enriquecimento. E a nobreza estaria lado a lado com ele, tá? Os comerciantes. Passar para o próximo slide. Bom, chegamos com essa imagem dos portugueses chegando aqui no nosso território, né? O choque cultural que aconteceu. Vocês podem ver nessa imagem os índios, eles assustados, né? Os europeus chegando em um outro estágio diferente de evolução, pessoal. Ele, os portugueses com o comércio, e os índios ainda naquele período sedentarismo, né? Ou nomadismo, tá certo? Uma evolução cultural diferente. Nós não podemos falar evolução cultural inferior, tá? Então, esse conteúdo de hoje foi para que vocês entendessem as grandes navegações. Foi para que você entenda que vai haver um comércio grandioso e um contato com várias comunidades indígenas, com várias tribos. Professor Flávio, o que nós vimos hoje? Vamos revisar. Bom, vocês viram hoje sobre as grandes navegações. Vocês puderam perceber que Portugal foi o pioneiro, saiu fazendo o litoral, né, da África, depois chegou aqui no Brasil. Eu falei para vocês também que existia uma ilha de Santo Antão, que leva o mesmo nome daqui da nossa cidade. Vou fazer uma retificação agora. Não é a Ilha da Madeira, tá? Ficava ali nas ilhas de Cabo Verde, também litoral da África. Ligou na retificação, professor Flávio? Pois bem, as grandes navegações, eu tinha falado para vocês que mudou o mundo, que seria o princípio da globalização. Espero que vocês tenham entendido. História com o professor Flávio,
próxima aula, vamos continuar falando desse momento que tudo era moderno. Tchau, tchau.